Olá, o programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem, divulga o bem, começa agora sempre, convidando você a fazer parte dessa grande ciranda de amor, de respeito, de cidadania, de olhar para o outro com empatia, com gentileza. Afinal de contas, a nossa vida aqui, ela é compartilhada. E nós precisamos cuidar uns dos outros com muito respeito, com muito carinho, e entender que as diferenças são positivas, porque com as diferenças nós aprendemos, né? Imagina se o mundo fosse de uma cor só. Que bom que existem várias pessoas de várias culturas, e o nosso Brasil abraça tantas culturas. E é uma união, né, de conhecimentos que nós vamos adquirindo durante a vida, né? Você já pensou quanto é importante guardar as nossas memórias, né? Aquilo que já passou de bom na tua família. Você já pensou em escrever um livro sobre a história da sua família? Será que você conhece a história da sua mãe, do seu pai? Você conhece a história dos seus avós, dos seus bisavós? Você sabe o nome deles? E seus trisavós? De onde é que eles vieram? Nós não temos uma cultura, nós não cultuamos muito os nossos antepassados, não sabemos de suas histórias. Então, muitas vezes, nós não sabemos de onde nós estamos vindo. E é tão importante a gente saber de onde a gente está vindo para saber aonde nós chegamos e o que nós podemos fazer para ir para o mais. O que nós podemos fazer diferente para sermos melhores, porque os nossos antepassados, eles também fizeram coisas boas, também cometeram erros, mas o que nós temos que focar? Aquilo que eles fizeram de bom e aprender. Nós não precisamos de cometer os mesmos erros, nós temos que aprender e ir para o mais, tentar coisas novas, novas experiências, olhar o mundo de outra forma. E a cultura é isso. Imagine que aqui no Brasil existem tantas culturas, você imagina você conhecer um pouco delas. A isso nós chamamos de acervo. O acervo da cultura de uma família, de tudo que se passou, o acervo com os ancestrais. Nós temos árvore genealógica, né? Quantas pessoas já fizeram sua árvore genealógica? Quantos sabem da sua história há 5, 6, 7 gerações passadas? E nós sabemos que quando nós fazemos um trabalho como esse, o número de pessoas que se relacionaram, né, de homens e mulheres que se relacionaram para que você viesse a existir, é muito grande. Se voltarmos 3 gerações, são mais de 4.800, 4.900 pessoas para chegar até você. Quanta história, quanto acervo a gente teria se todos tivessem guardado em livros. Nós poderíamos hoje saber como é que foi a minha família há 10 gerações passadas. E agora, o que é que nós conquistamos? O que é que eu, que agora estou aqui, né, viva, o que é que eu posso fazer para melhorar ainda mais, para que aqueles que vierem depois também contem a nossa história. E hoje nós estamos com uma pessoa aqui no nosso programa Trilha Social que ela entende bem disso, mas ela faz um trabalho para um acervo mais completo ainda, que é um acervo do patrimônio de documentos, né, do nosso estado. E ela vai falar um pouco sobre o que é isso. E eu deixo aqui uma reflexão também, né, sobre a questão dos livros, sobre você escrever um livro sobre a sua história, né, que o livro é uma extensão da nossa memória e também da nossa imaginação. Se nós não tivéssemos capacidade de imaginar, se nós não tivéssemos capacidade de sonhar, o mundo não ia mudar. E como é bom poder sonhar, como é bom poder buscar sempre
algo que possa melhorar a todos nós. Vilma Nóbrega, essa mulher também forte, eu conheço há muitos anos, já trabalhou na biblioteca pública, já fez parte do Prolê, ela tem um histórico assim, dentro do nosso estado, extremamente importante. O que você tem feito pela nossa cultura também. Vilma Nóbrega, prazer em te receber aqui. Prazer é todo meu. Eu agradeço o convite e estar aqui mais uma vez, né, falando dessa trajetória. Assim, a minha trajetória como profissional, mas principalmente a importância desses equipamentos culturais e de memória que eu, ao longo dos 43 anos de profissão, né? Muito tempo, então, né, muito Vilma? tempo na biblioteca pública, foram 20 anos dedicados ao sistema de bibliotecas, implantando biblioteca nos municípios, contribuindo, né, com a cultura do Estado. E estou há 10 anos na superintendência do Arquivo Público de Alagoas, a convite à época do Dr. Fábio Farias, que era o chefe de gabinete, né, do Gabinete Civil, do qual o Arquivo Público pertence. Então, mas o mais interessante de tudo isso, que ela só chegou a ser chamada, essa responsabilidade, né, e essa capacidade de gerir, de fazer a gestão desse trabalho, ela foi adquirindo durante todo esse tempo. Você trabalhou na biblioteca pública durante 20 anos, mas você fez parte também do Prolê. Explica um pouco o que é o Prolê, porque existem as bibliotecas e o Prolê é algo que está ligado nacionalmente. O Prolê é um programa nacional de incentivo à leitura. Ele foi instituído pelo Ministério da Cultura. Então, o Prolê é um programa de incentivo à leitura que era coordenado pela Casa da Leitura. Isso nos anos 90, início dos anos 2000, houve uma efervescência muito grande. Você participava do comitê. Isso, eu participei Então, com muito orgulho. Pois é, foi eu diria, a Mira, que hoje está na coordenação da Biblioteca Pública do Estado, dá continuidade ao programa que, infelizmente, nacionalmente, ele já não vem acontecendo os encontros como nas épocas passadas. Então, quando nós fomos convidados para coordenar, eu diria, eu estava na direção da Biblioteca Pública e coordenava o sistema de bibliotecas. E aí, junto a um grupo pequeno, foi quando nós somamos você, a Lídia Bernardes, a Isabel, Mona Lisa, a Andréia, um grupo de profissionais bibliotecários, Fátima Maia. Então, um grupo de apaixonados pela leitura, nós constituímos o nosso comitê e começamos com um pequeno encontro, foi em 2001, e esse primeiro encontro com oficinas, participação de escritores renomados. Então, foi um movimento muito importante de estímulo à leitura, e houve 2 grandes encontros, à época que nós organizamos. Passamos por vários secretários, um deles, o Oswaldo Viegas, foi até onde nós ficamos, eu fiquei na gestão. E aí nós tivemos 2 grandes encontros com o apoio da ABB, com o apoio do SESC, chegamos a reunir 500 participantes que vinham de todo o estado. Então, foram momentos assim únicos, de uma efervescência muito grande, até que o comitê do Prolê, eu fui convidada a dirigir o Arquivo Público em março de 2015, eu estava com a coordenação do Prolê de Arapiraca, que era o comitê da região agreste, e a Maria Luísa Russo, uma grande parceira, já estava coordenando o Prolê aqui do estado. Então, e a Biblioteca Pública hoje continua com esse trabalho, né, e vale a pena participar, porque são encontros com escritores, com oficinas de dicas de como você ter um êxito melhor na leitura, e especialmente como estimular a leitura
na infância e na adolescência. Nesse quesito, eu me lembro de um grande evento que foi a leitura desde o berço, porque assim, com pessoas que estudaram, fizeram pesquisas do que acontece e o mais importante, de quantas palavras a criança aprendia até determinada idade e a diferença de uma que era estimulada, onde você contava história enquanto ela não aprendia a ler, mas mostrando o livro, fazendo ela participar da história, e a capacidade que essa criança na fase adulta ela tinha de resolver e mediar os seus conflitos. Isso foi algo que me marcou profundamente. Então, nessa proposta do estímulo à leitura, desde a gravidez, né, nós criamos o projeto Mães Leitoras, costurando a leitura para crianças. Então, em uma das oficinas do Prolê, eu instiguei a Vânia Oliveira, nossa mestra do Patrimônio Vivo de Alagoas. Vânia, você vai fazer uma oficina costurando a leitura para criança. Mas, Vilma, mas eu vou fazer o quê? Eu digo, você vai, através da confecção de bonecos, de livrinhos de pano, vai orientar as mães, aos professores, aos que gostam, as pessoas que têm a arte de costurar, em confeccionar. Então, esse encontro foi na ABB, que a primeira oficina foi costurando a leitura para bebês. Então, foi constatado, nós trouxemos o coordenador do Instituto Alfa e Beto, que tem a cartilha que todo bebê tem que ler, que tem um guia de, se não me engano, são 42 livros que o bebê tem que ler até os 10 anos de idade, uma coisa assim. Então, tem as etapas. Então, era o projeto, a nossa ideia era que as mães, as famílias se conscientizassem de que a leitura se dá desde a gravidez. Ou seja, a partir do 4º mês de gravidez, a mãe conversa com o bebê, conta histórias e já é constatado cientificamente que aquela história que a mãe contava, aquela música que a mãe cantava, o bebê, ele desperta, ele demonstra, através de algumas reações, que ele lembra que aquilo ele já ouviu em algum lugar. E isso estimula a leitura para o resto da vida. É verdade, estimular a leitura é muito importante. Nós hoje temos, eu percebo, né, que o nosso público mais jovem, né, nas escolas eles não são muito estimulados a ler. Principalmente porque houve uma mudança de paradigma também, né, Vilma? Porque eu acho que a nossa época era a época da biblioteca mesmo, nós não tínhamos celular, nós não tínhamos internet, nós não tínhamos Instagram, nós não tínhamos Facebook, enfim. A nossa visita à biblioteca, às vezes era a Barça, né, que tinha tudo que você precisava para fazer suas pesquisas. Então, nós, de uma certa forma, nós éramos mais estimulados a ler. E a facilidade de você carregar na tua mão um celular que te informa sobre o mundo todo, a todo tempo, e muitas vezes coisas que não são tão favoráveis, né, para os nossos jovens e nem para a gente, porque o que tem coisas boas e ruins, né? E o que você me fala disso? Como é que você sente? E nós vamos falar do arquivo já, que agora que você está aqui, e antes disso eu quero aqui, como a gente falou da biblioteca, eu quero deixar também um abraço muito grande para você, Maria Luísa Russo, amiga de muitos anos e de trabalho também, também fiz parte, fomos parceiras, assim como Vilma. Então, o quanto é importante. Nós aqui estamos, de uma certa forma, fazendo um pouco do arquivo da nossa vida, né? Com certeza, da são sua, memórias, da minha, nossa memórias. Memória. E é isso que é legal, né? Então, parabéns, um grande abraço a você, muita luz, muita paz. Então, como é que você vê essa questão da chegada, porque você participou de tudo isso antes de acontecer, né? Quando ainda a gente não tinha a internet, não tinha o celular e todos esses mecanismos. Como é que foi essa transição? Diminuiu o número de pessoas na biblioteca? Olha, eu estou afastada há 10 anos do ambiente biblioteca, mas venho acompanhando a luta dos profissionais bibliotecários, dos que lidam com os espaços. Então, a biblioteca ela continua sendo um espaço importante.
Mas desde quando, ainda em 2015, 2014, ou foi 2013, quando a Biblioteca Pública Estadual Graciliano Ramos foi reinaugurada, houve uma grande preocupação à época do governo, do secretário Viegas, a Maria Luísa era diretora à época, já contar com computadores com acesso à internet. Então, foi isso já início, era, né? foi o início. Então, a gente se preocupou em ter uma estação de computadores com acesso onde os sites, havia os sites que não poderiam ser consultados, já era uma restrição cuidado, no né? sentido do cuidado do que aquele pesquisador, do que aquele jovem iria consultar. Então, era um estímulo ao físico, ao livro físico, que, na minha opinião, ele jamais vai deixar de existir, né? E por mais que você tenha o Kindle na mão, você tenha um celular, você pegar um livro físico, o cheirinho do papel, É verdade. você deitar numa rede, levar para uma praia, sei lá, há um contexto totalmente diferente. Mas a juventude hoje, o estímulo tem que vir também de casa. Então, se a criança ou adolescente ele convive com pais que gostam de ler, eles jamais vão só ler através da internet. Então, a internet ela é uma ferramenta maravilhosa que estimula em todos os sentidos, mas é importante que os pais saibam orientar. Tá? Então, essa vigilância, que tem que ter essa vigilância, o que é que meu filho está vendo, o que é que meu filho está acessando. E se, para mim, ela é muito útil, depende daquilo que eu vou buscar. Então, orientar os jovens é muito importante. E tem uma coisa muito importante, que depois que a internet foi criada e chegou até o ponto que chegou hoje, nós sentimos que os nossos jovens, eles criaram uma ansiedade do imediatismo. Isso. Porque na internet você clica um botão, você vai saber o que está acontecendo no mundo. Na biblioteca você tem que procurar, vai lá, vai ver. Então, eles precisam de passar por essa experiência para sentir o cheirinho do livro. Né? Com certeza. E também para aprender a gostar. O audiolivro também tem sido uma ferramenta muito útil. Eu tenho preguiça de ler. Tá, então baixa um aplicativo que você está viajando, você está fazendo caminhada. Então agora você se separa constantemente oferecendo aplicativos que você põe o fone e o audiolivro. Você lê, escolhe o livro que quer e tem as formas. Não, eu quero ler o livro resumido, ou eu vou ler o livro inteiro. O importante é que se leia. Isso. Então, eu dizia, quando você está à espera de um consultório médico, até bula de remédio a gente lê, tudo é conhecimento. É verdade. Então, a gente tem as estratégias. Nas bibliotecas, que na época que nós orientávamos na instalação, eu diria aos prefeitos, a gente sempre dizia aos prefeitos, monte uma bebeteca, mas viu uma bebeteca, sim, livrinhos de pano, que são usados nos bebês, livrinhos de banho, que é o de plástico. Sim. Que aí, mas o bebê não lê, tá. Mas o fato dele manusear o livrinho de pano durante o banho, aquele movimento já leva ao incentivo à leitura. E também não só o movimento, ele vê as figuras, as das imagens. letras, não só o desenho, mas ele vê as letras, Isso. aquilo já vai se familiarizando. Isso. Então é uma forma já de prepará-lo para a próxima etapa da vida dele, né, que vai ser ler. Então são os próximos leitores. Então, em casa, sempre deixar no meio dos brinquedos das crianças, livrinhos no meio dos brinquedos. E tudo isso é o contato. O primeiro contato ele vai tendo e, aos poucos, você consegue estimular a leitura. E estimular. Então, agora vamos falar dessa sua nova... Já há algum tempo você está no acervo do patrimônio, né, de documentos aqui do nosso estado. Me fala o que é esse espaço. Eu sei que é um espaço de memória, mas como é que você está fazendo a gestão de tudo isso? Olha, foi uma responsabilidade muito grande. Eu fiquei, assim, muito feliz, lisonjeada com o convite, porque ocupar a direção do Arquivo Público do Estado, por onde passou o professor Moacir Medeiros de Santana, um grande historiador. O professor Moacir foi diretor do arquivo por 45 anos, né? Depois vieram mais dois grandes profissionais, o professor Geraldo Silva e o professor doutor Marcos Vasconcelos,
E em 2015 eu fui convidada no primeiro governo do governo Renan Filho, onde o doutor Fábio Farias era secretário-chefe de gabinete civil. O arquivo público, ele não era para mim um órgão desconhecido, porque enquanto eu dirigia a Biblioteca Pública do Estado, nós dividíamos o mesmo prédio, Palacete de Barão do Jaraguá, metade biblioteca pública, metade arquivo público. E eu tenho uma especialização em organização e administração de arquivos, e na minha formação como bibliotecária, à época não existia o curso de arquivo, então a minha formação é bibliotecária e documentalista. Então não foi nada assim. O que mudou, o que me surpreendeu também foi assim a dinâmica. Então eu diria que quando eu digo, meu Deus, porque eu sempre trabalhei aliando a responsabilidade, claro, da organização com a criatividade de como trazer o público para o espaço. Então, o arquivo público, ele existe desde 1961, né? Foi criado em 61, no governo Luiz Cavalcante. E esse arquivo público, ele contém o quê? Então, o arquivo ele é constituído por documentos administrativos que foram remanejados dos órgãos dos governos para lá. Então, é um órgão que todos os estados contam com um arquivo público do Estado, onde ele salvaguarda a memória administrativa histórica. Por exemplo, nós encontramos documentos a partir do início do século XVIII. E vocês fazem a parte também de recuperar, né? Porque Sim. Às vezes aquele livro, aquela história está ali, mas já está se apagando, o papel fica pela antiguidade. Vocês têm que aprender uma série de... Você teve que aprender uma série de formas de poder manter. Na verdade, existe a exemplo das bibliotecas, arquivos e museus, eles têm que ter uma manutenção do seu ambiente físico. Seja o documento, seja o livro, o papel, ele tem que ter o cuidado com relação à temperatura, à umidade relativa do ar. Quando nós assumimos lá no arquivo público, com todo o apoio do Gabinete Civil, que nós temos todo o apoio hoje com o secretário Felipe Cordeiro, né, uma equipe que está à frente agora do Gabinete Civil, nós, com relação às condições dos documentos, nós adotamos uma política de preservação e conservação do acervo. O que é que eu diria? Preservar, conservar para não restaurar. Uhum. Restaurar é quando o documento ele já se danificou, então você precisa de elementos, de materiais que são caros para fazer essa restauração. Então, com o apoio da FAPEAL, eu quero aqui agradecer ao Dr. Fábio Guedes, ao professor Fábio Guedes, e parabenizar a FAPEAL pelos 35 anos, né, de fundação, que agora, esse mês, ele está completando dia 27. Então, com o apoio da FAPEAL, o Gabinete Civil, por meio do Arquivo Público, nós elaboramos um projeto de instalação do Laboratório de Conservação, Preservação e Restauro. Então, é um laboratório moderno, com equipamentos modernos. É o único, é o único arquivo do Nordeste que dispõe de um laboratório. Mas a gente não se preocupou somente com o laboratório, em ter os equipamentos. Nós adotamos uma política de conservação preventiva na instituição. Por exemplo, ninguém se alimenta nos ambientes onde tem documento. O servidor se alimenta na copa. Ninguém leva lanche, nada para os setores onde tem documentos. A gente chama o armazém, ou seja, a reserva técnica, quando os documentos são acondicionados, nós temos ar-condicionados que são a temperatura ambiente. Então, a umidade relativa do ar, ela é controlada nós temos o termigrômetro, que a gente não deixa que a temperatura passe de 23 graus e que a umidade passe de 55 graus. 55 é isso, a umidade relativa do ar. Então, a gente monitora isso diariamente. Claro que nós vivemos numa região... ali, o Arquivo Público, para quem não conhece, fica no Jaraguá,
em frente à administração do porto. Então, o seu acervo é constituído por documentos. Nós temos uma coleção maravilhosa e raríssima, única coleção em negativos em vidro do fotógrafo Luiz Lavenere. Nós contamos com um acervo fotográfico do antigo Jornal de Alagoas, quando foi extinto, o material foi para lá, e todo esse acervo fotográfico, e documentos que não encontramos, documentos raríssimos, por exemplo, cartas de alforria. Falar em cartas de alforria, eu estou sabendo que vocês vão participar da Bienal, e a Bienal desse ano é Brasil e África. E como é que vai ser a participação do acervo, né? Como é que vocês vão levar as cartas de alforria? Eu fiquei sabendo, fiquei não encantada. As cartas de alforria, sim, porque estava libertando os escravos quando isso começou. É levar a história, né? Nós, desde 2015, nós participamos das edições das Bienais. Então, cada ano, a gente busca levar para que uma amostra da riqueza do acervo do arquivo. Então, por exemplo, em 2017, foram os 200 anos de Alagoas. Então, nós levamos de forma lúdica, mostrando um pouco do nosso acervo. Esse ano, com o tema, como a Bienal vai homenagear os países africanos de língua portuguesa, nós faremos uma amostra, vou dar só uma dicasinha do que nós vamos apresentar. Então, nós vamos utilizar os elementos utilizados na Bienal, por exemplo, as dricas, que as pessoas... O que é a drica? Vocês vão ver no nosso estande. Né? O que significa dricas? Que eram os elementos usados e são muito usados. A gente vê nos lugares, mas não tem nem ideia de que aquilo significava isso. Nós vamos mostrar um pouco o tema do nosso estande será Alagoas, Brasil, África. Então, a presença do negro em Alagoas, mas não só aquele negro sofrido, mas sim as vitórias. As vitórias e a contribuição que ele dá para a cultura. A contribuição para a cultura. Então, quais são as comidas que nós consumimos em Alagoas, no Brasil em Alagoas, que veio dessa origem africana? Alguns costumes, algum vocabulários que nós falamos e não sabemos que ele tinha uma origem africana, né? Fotografias raríssimas do negro. Então, tem muitas fotos maravilhosas do acervo do Luiz Lavenere, que foi do início da década de 30, que tem o negro, o sapateiro. Então, vocês vão ver a riqueza. Então, tudo isso será exposto para que, desde o pequenininho, a criança, como o adulto, o doutor, ele tenha esse acesso e se sinta instigado em pesquisar no arquivo público. E também muitos vão ter contato pela primeira vez com o acervo, né? E também vocês são referência nacional em projeto de educação patrimonial. Vocês fazem um trabalho de educação, levando as crianças às escolas, fazendo um encontro de pessoas para mostrar o que é feito e também instigando a fazer alguma coisa dentro desse trabalho. Como é que é isso? Então, o arquivo público, para muitos, para quem não conhece, são documentos velhos lá que não, apenas guarda documento e preserva. Então, na verdade, eu diria que é assim, uma grande caixa de surpresas, né? Então, para aproximar o público, a sociedade alagoana, desse acervo maravilhoso, então a gente trabalha com a disseminação desse acervo. Como? Nós criamos o projeto Chá de Memória, onde nós chegamos a um projeto mensal. Esse ano a gente, por alguns problemas internos, a gente ainda vai realizar, pretendemos até novembro a gente fazer uma edição. O Chá de Memória é um projeto de educação patrimonial, onde nós trazemos um convidado que fala de um tema, seja atual, ou seja, um tema relevante à história, né? Trazer, por exemplo, dentre os temas já discutidos, nós falamos sobre os romeiros de Padre Cícero. Então,
Por quê? Porque Alagoas é o estado que mais leva romeiros à terra de Padre Cícero. E o importante é disseminar a história, né? Outra coisa, tratamos sobre a questão da cana-de-açúcar, a economia alagoana, trouxemos profissionais, tanto do estado de Alagoas como profissionais de outros estados. Tem um suquinho de memória, que é um projeto que nós fizemos em homenageando o professor Moacir Santana, com o mascote Moacirzinho. Então, o Moacirzinho, ele fala para a criança, por exemplo, a marchinha Mamãe Eu Quero, é de um alagoano, né, que as pessoas não tinham conhecimento. E aí a gente tem o projeto a Educação Patrimonial para a Criança, para o Jovem, que é o Memória de Gerações, com as visitas guiadas. E quem quiser levar seus filhos, escolas, fazem um contato através do 3315-2081 e agenda sua visita. Ótimo. O nosso programa está chegando ao final. Nós queremos agradecer a sua companhia, esse esclarecimento, e você que está aí, leve seu filho à biblioteca e instigue seu filho a ler, seus filhos, suas filhas, né? E leia também, porque isso faz com que você viaje para o mundo sem sair do lugar, não é verdade? Então, despeça-se e deixe novamente o endereço para que as pessoas possam entrar em contato. Então, eu agradeço a oportunidade e, para quem não conhece, o Arquivo Público de Alagoas fica a Rua Saia Albuquerque, em frente à administração do Porto, e para agendar, seja uma pesquisa, seja a visita, nós temos o nosso contato 3315-2081 ou 98801-3509, ou através do nosso e-mail, arquivopublico.gov.br. Agradeço muito. O programa Trilha Social sempre se enriquecendo com pessoas maravilhosas. O programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, volta a semana que vem, sempre fazendo o bem e sempre no caminho da paz. Até lá!